Então, o Skill Index está começando a ficar um pouco mais pessimista por causa da história do Fed começar a retirar liquidez no mercado. O mercado está com uma margem, né, em recorde, em aberto e etc. E o Put Call Ratio também, esse aqui é o Put Call Ratio do Nasdaq. Você vê que quando o Put Call Ratio começa a subir, significa que o mercado está com mais medo do que ganância. Então eu acho que o Put Call Ratio ele nadou bem aqui com mais call do que put ao longo do ano de 2021, mas que a gente pode entrar numa nova tendência aí desse Put Call Ratio um pouco mais alto. E também tem a volatilidade implícita, que começou a operar numa banda mais alta desde do ano de 2020, bateu no fundo aqui no início do ano e está querendo subir. Eu gosto de olhar esse site aqui para ver o posicionamento dos players no mercado, SQZME. E aí aqui a gente olha, deixa eu puxar aqui para finalizar minha palhinha. O amarelo é o Gamma Index, então quando o Gamma Index cai, você pode aguardar por maior volatilidade. E o azulzinho é o Dark Pool, quando o Dark Pool cai, você pode aguardar por maior possibilidade de um bear market ou de maior incerteza no posicionamento dos players grandes no mercado. E o verdinho aqui é o S&P 500, então dado a correlação, né, de Bitcoin como uma proxy do apetite de risco no mercado em geral, a gente tem que entender que assim, pode ser que Bitcoin esteja liderando e já indicando o que vai acontecer com a bolsa. Então pode ser um sinal negativo. A gente não tem bola de cristal, a gente tem que ter uma estratégia de gerenciamento de risco, entender as correlações. E estratégia de trade. Se alguém tiver uma bola de cristal aí, eu contato o Rodrigo, que eu tô procurando uma, tá, pessoal? Mas para resumir aqui, eu acho que essa correlação da taxa de juros com o Bitcoin, ela ainda não é comprovada estatisticamente, é algo novo. Mas dá um trade interessante porque eu acho que a taxa de juros longa ela chegou próxima aí do topo. Talvez suba um pouquinho mais até 2,3% a de 20 anos, enfim, a de 10 anos até próximo de 1,9%. Então você comprando o ETF para quem opera fora, você consegue montar um trade bem legal junto com o Bitcoin. A taxa de juros ela tende a cair quando o risco aumenta no mercado, assim como o dólar index, que para finalizar é outro que a gente tem que ficar de olho aqui, tá, galera? O dólar index está querendo aprontar e, enfim, essa alta nas taxas de juros elas tendem a empurrar o dólar index para cima, porque, enfim, se o bonde do Tesouro Americano está pagando mais, então o dólar vale mais, porque um tesouro nada mais é do que uma promessa de pagamento futura de um papel moeda, né, de dólares. Então é isso, né? Eu tentei resumir aqui, combinei com o Rodrigo a pauta antes. É um tema complicado, mas não é tão complicado se a gente tenta contar uma história junto. Espero que tenha aproveitado aí. Enfim, muito obrigado pela oportunidade de vir aqui no teu estúdio aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro, ter a honra de sentar aqui na cadeira e falar com o teu público, cara. Valeu, rapaziada. É um prazer aí. Valeu. Vou assistir um pouco aí, já vou falar. É isso. Então, família, já deu para entender, né? Já deu para entender que quem entende faz ao vivo, né? Então, eu acredito que essa é uma das lives que a gente precisa ver e rever essa parte do Heraldo aí pelo menos umas 10 vezes, né? Porque é muita informação condensada em pouquíssimo tempo. Se você entendeu boa parte do que ele falou, quer dizer que você já fez o seu dever de casa, mas eu acredito que a nossa linguagem aqui e a ponte que eu tento fazer com vocês é uma ponte sempre muito didática e simples, né? Eu faço várias metáforas para fazer com que vocês entendam os conceitos e tudo mais, mas o Heraldo, ele é, acima de tudo, super pragmático, super direto e mais uma vez, é o tipo de live que vale a pena vocês voltarem, irem parte a parte do que ele falou, irem pesquisando exatamente porque vocês não têm noção do crescimento que vocês vão ter no que diz respeito a essas leituras, uma vez que você entenda 100% o que ele falou, tá? Falando de maneira bem direta, nós temos, assim, resumindo de uma maneira muito direta o que ele falou, nós temos duas diretrizes primárias. A primeira diretriz, que talvez diz mais respeito ao curto prazo agora, que é essa correlação
do Treasury de 10 anos com o Bitcoin e, ao mesmo tempo, uma leitura óbvia do todo, né? Que já está óbvio para todo mundo ver que o mercado está super aquecido, a pandemia acelerou boa parte desse processo e que provavelmente agora temos grandes chances de, nos próximos anos aí, observar todo o mercado tradicional entrando como num período maior de bear market, e seria irresponsabilidade da minha parte não trazer isso para vocês, porque como vocês sabem, até pouco tempo atrás era muito mais fácil analisar o Bitcoin por si só, porque no final das contas éramos nós, réis mortais, que tocávamos esse jogo. Mas agora já não é mais, né, feito dessa forma. Agora os grandes jogadores estão claramente aí na jogada. E no final das contas, o Bitcoin já está 100% correlacionado, não 100%, mas eu diria que, né, é quase a correlação que a gente enxerga entre o Bitcoin e o Ethereum, que é como se fosse assim: se o Bitcoin arregaça, né, para baixo, ele por consequência leva o Ethereum a reboque, da mesma forma que se os mercados tradicionais também buscarem uma correção mais severa, isso vai arrastar o Bitcoin também por consequência. Eu já vinha avisando para vocês isso desde lá de trás, que com a entrada desses grandes jogadores, as braçadas desse mercado mudariam fortemente. Agora, infelizmente ou felizmente, né, as braçadas para cima seriam muito mais fortes, mas em compensação, as braçadas para baixo também seriam fortíssimas. E é exatamente o que a gente está observando agora, galera. Agora, fazendo uma correlação com a minha análise periódica, que eu sei que é o que vocês vêm acompanhando há um tempo aqui, eu acredito que esse fundo que nós estamos procurando agora, no final das contas, lê-se muito mais como um fundo local, e que não necessariamente, como eu bato na tecla aqui 1 zilhão de vezes, que seria uma reversão que nos traria para novas altas históricas. Isso aí, a gente precisa que algumas outras estrelas se alinhem para a gente conseguir bater esse martelo. Mas em termos de pulso desse mercado, é natural que a gente esteja procurando um fundo local agora. Não sei se esse fundo vem exatamente nos 40, 41 mil, baseado no estudo da Hash Ribbons, que é exatamente o que eu trouxe para vocês na live passada, e hoje eu vou repassar ele com vocês, uma vez que a gente desça os tempos gráficos e bata os estudos antes disso. O que está me dando certa segurança a respeito desse fundo é porque nós temos inúmeros indicadores que são osciladores bem fortes e com grau de assertividade bem forte no passado próximo, já estão sinalizando a sua exaustão para baixo, mas mais uma vez, isso não significa que o mercado vai procurar novas altas históricas tão cedo. Isso no final das contas é só a digestão de toda essa queda, que no final das contas é a mesma queda que vem se perpetuando desde os 69. Então é natural que dentro de qualquer queda, e como é que eu vou explicar isso para vocês aqui, ó? Pode ser aqui, ó, dentro de toda queda temos ralis de descompressão para continuar a queda. Não necessariamente eu estou dizendo para vocês que essa queda vai se perpetuar. No final das contas, eu falo para vocês tratarmos isso período a período e entender em qual ponto do gráfico o mercado de fato para tomar a decisão baseada em fatores externos, e até que ponto são movimentos que a gente já pode esperar baseado naquela oscilação clássica que eu falo para vocês, né? Todo ativo é como se fosse um elástico. Se você puxa o elástico para cima, ele oscila para baixo e para cima, e basicamente a gente já consegue ver que esses pulsos já são muito bem lidos, tá? Agora que a gente já começou, eu tenho algumas considerações para fazer que são rápidas, mas eu peço desculpas porque o site que eu trago aqui para fazer para vocês, né, para a gente traçar aquele térreo para começar a análise, infelizmente está em manutenção, mas antes dele cair eu consegui capturar algumas informações e tirar algumas conclusões assim, baseado no comportamento passado. A primeira delas nós claramente vemos carteiras enormes acumulando Bitcoin, tá? Carteiras com mais de 1.000 a 10.000 Bitcoins seguem acumulando ferozmente. Deixa eu ver se a gente já tem aqui, ó. Cadê? Eu vou abrir isso tudo para vocês, mas basicamente o que a gente viu de repente está aqui? Não. Eu mostro para vocês depois. Que é basicamente o post do Will Clemente sinalizando os livros de ordens da FTX e mostrando que boa parte desse medo, boa parte dessa venda de curto prazo está sendo altamente reabsorvida dentro da FTX por grandes jogadores, tá? Então a gente vê
em termos de comportamento, nada mudou, galera. O institucional, no final das contas, ele se prepara para a paulada que ele vai tomar, né, no setor dele, mas de certa forma, eu acredito que o playbook dentro de cripto já está muito certo, né? No final das contas, eu falo para vocês que toda e qualquer técnica que funciona precisa passar por backtesting, né? E uma das estratégias que mais vem se provando há praticamente 13 anos aí, é a estratégia clássica do dollar cost average, de você, de fato, trabalhar com períodos de acumulação e distribuição. E esse playbook vem sendo respeitado pelos jogadores há muito tempo. O próprio Igor traz para vocês N dados on-chain aqui a respeito da movimentação, dessas movimentações no macro, e eu genuinamente acredito que esse comportamento não vai mudar tão cedo, tá, galera? Naturalmente, quando observarmos um market shift aí nos mercados tradicionais, é natural que o investidor procure liquidez em cripto e que isso aqui reverta em correções no universo de cripto, mas até que eu veja, como eu falei para vocês, esses fundos serem rompidos e esses estudos que têm uma veracidade, têm um backtesting gigantesco sendo rompidos, eu sigo relativamente tranquilo, tá, galera? Mais uma vez, o que eu preciso deixar claro antes da gente da gente seguir com essa análise, é vocês darem uma olhada, né? Se vocês não viram o vídeo do Igor a respeito de como diversificar, de como se posicionar minimamente nesse mercado, para você não entrar 100%, né, no rambo, sem estratégia nenhuma, que eu sei que é o que deve ter uma boa galera aqui em cima disso, em cima do Fonte Confia, e o meu colateral é meu santo. Então, pelo amor de Deus, eu preciso que vocês tenham um mínimo de estratégia, porque se o mercado procurar uma reversão maior agora, eu estou preparado para isso. Mas a pergunta que vocês precisam se fazer é: vocês estão preparados para caso o mercado reverta e procure correções maiores? E essa é a questão que a gente precisa, tá? Já vou matar também a leitura de que existem... eu vejo que tem muita gente falando sobre esse ombro, cabeça e ombro aqui no gráfico diário. E, galera, assim, do meu ponto de vista, baseado nas minhas leituras, com todos os indicadores, e eu tento não levar em consideração apenas a métrica que foi criada lá no livro Análise Técnica, que são as regras que devem ser cumpridas e tudo mais, eu acredito que a gente ainda precise de um outro pulso, de uma outra reabsorção aqui na frente para fazer um outro ombro, mais aquele esquema. No que diz respeito a textbook, sim, isso pode ser um ombro, cabeça e ombro, e o alvo estaria bem próximo aqui dos 20 baixo. Então, nem de longe eu invalido essa leitura, não é uma leitura errada, mas eu acredito que a gente ainda vai precisar de um rally de recuperação para digerir toda essa queda que veio e seja isso para continuar a queda lá na frente ou não, muito provavelmente, provavelmente sim, mas é o que eu falei, vamos dia a dia, vela a vela, porque no final das contas ninguém tem bola de cristal, como o próprio Heraldo disse, e a minha, infelizmente, aqui está quebrada.